A nossa reflexão dessa noite é uma reflexão bem amigável, posso dizer assim. O tema da nossa mensagem nessa noite é Amigos de um Rei. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada e observei que alguns reis, eles tinham amigos. Se você for observar lá na sua Bíblia, alguns reis tinham amigos. E esses amigos, eles tinham muitas características interessantes. E aí me deparei no livro de João, no capítulo 15, com um rei que chama pessoas das mais diversas para ser o seu amigo. Portanto, eu vou convidar você a ler comigo alguns textos da Bíblia do Antigo Testamento que nos falarão de alguns amigos de alguns reis que tiveram. E depois nós vamos ler o livro de João. O primeiro amigo de um rei que eu lembrei é um rapaz chamado José. Você se lembra do José? Ele era amigo do faraó. Diz assim a Bíblia em Gênesis 41, 43 e 44. Depois, faraó fez que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele e do José, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Você pode conferir na sua Bíblia, lá no Gênesis, capítulo 38, 39, 40, 41, a história do José e como ele se tornou amigo de um rei, com características muito interessantes. O José sempre foi leal, o José sempre foi temente a Deus. O José, mesmo tendo uma família difícil, um relacionamento com irmãos meio difícil, ele nunca se esqueceu que o maior plano que Deus tinha para a vida dele era honrá-lo. Nós também temos um outro amigo de um rei. Esse não é tão conhecido como o José, mas tem um papel importante. É um rapaz chamado Uzai, que era amigo do rei Davi. Segundo o livro do Samuel, capítulo 15, verso 32, registra assim: quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, seu fiel amigo Uzai, da família dos arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto na terra na cabeça, em sinal de tristeza. Uzai foi um amigo leal ao Davi quando o seu filho, o filho de Davi, Absalão, quis tomar o reino. Então Uzai foi um amigo fiel e ajudou o Davi a não perder o reino dele. Então, fidelidade, um amigo que era fiel. Os reis se cercavam de amigos fiéis. E tem um outro amigo de um rei também, esse é mais famoso que Uzai, é o Daniel. O Daniel foi amigo de dois reis, o Belsazar, e depois que o Belsazar morreu, o rei Dário. Foi um, morreu logo depois, o outro assumiu, e ele virou amigo desses dois reis. Olha o que diz o livro do profeta Daniel 5:29, diz assim: então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. O Daniel também, ele tinha algumas características bem interessantes. Ele tornou-se amigo do rei, não por fazer o que o rei queria, mas por fazer o que Deus mandava. O Daniel, ele orava 3 vezes por dia. O Daniel, ele no início do livro dele, se você for ler, você vai ver que ele decidiu, escolheu não se contaminar com as ordens que o rei tinha mandado. O Daniel foi salvo milagrosamente da cova de leões, e ele tornou-se então amigo do rei. O rei falou bem assim: eu preciso de um cara desse para ser meu amigo, e colocou ele como terceira pessoa mais importante do reino. Lendo o livro de João, capítulo 15, de verso 13 a 16,
Quero convidar você a acompanhar comigo. Eu vejo um novo rei chamando outras pessoas para serem seus amigos. Jesus, o Cristo, ele afirma assim: ninguém tem amor, maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Eu quero que você preste bastante atenção, porque esse é um chamamento para nós sermos amigos de um rei. Observe comigo que no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus, ele já estava falando para os seus amigos, os seus discípulos, que ele iria embora, que ele iria morrer. Os amigos dele estavam desesperados. Imagine você passar 3 anos com um amigo, acordar com esse amigo, dormir com esse amigo, sair com esse amigo, ser íntimo desse amigo, depender desse amigo, e de uma hora para outra, seu amigo vira para você e fala bem assim: olha, eu vou embora, e é bom que eu vá. A palavra de Deus registra que esses amigos, eles se entristeceram, o que é normal. E no meio dessa notícia, Jesus, ele afirma essas coisas: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, falando para os amigos dele. E ele afirma assim: olha, vocês que estão aqui comigo todos os dias, serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. E eu não vou chamar vocês de servos, mas antes eu vou chamar vocês de amigos. Vocês sabem por quê? Jesus falou para aquelas pessoas: porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vocês sabem o que eu faço, e eu compartilho com vocês tudo aquilo que o Pai falou comigo. Então é por isso que vocês são meus amigos. E ele terminou dizendo: não foi vocês que me escolheram como amigos, eu os escolhi para vocês irem e darem fruto que permaneça. Essas palavras de Jesus, elas nos dão alguns ensinamentos sobre ser amigos de um rei que nos chama a amizade, que tem também um pouco a ver e nos faz lembrar dos amigos dos reis do Antigo Testamento. O primeiro ensinamento que eu enxergo nesse texto, no versículo 16, é que essa amizade não começou em nós, essa amizade começou em Cristo. Ele afirma assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Eu não sei você, mas é muito difícil ter amigos sinceros e amigos de verdade. E eu não sei se você já teve um amigo de verdade, que você que tem que sempre cultivar a amizade. O que isso significa? Que é sempre você que tem que ir atrás dessa amizade. Já teve amigos assim? Eu já tive alguns amigos assim, e ainda os tenho. A gente sempre que tem que ir lá procurar, a gente sempre que tem que estar entrando em contato, porque se não for assim, parece que esses amigos se esquecem de nós. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 19, afirma uma canção de amor muito bonita. Diz assim: nós amamos Jesus Cristo porque Ele nos amou primeiro. Nós não somos chamados a ser amigos de um rei porque nós queremos ser amigos dele. Essa amizade não começa conosco, começou nele. É tão bom quando você sabe que você pode contar com uma pessoa sempre. E Jesus Cristo, ele tem uma maneira única de amar, de sorte que quando ele nos ama, esse amor, ele é tão
formidável, é um amor tão incomum, é um amor tão grande, que é impossível dizer não a esse amor. Jesus Cristo, quando estava indo embora e falando para os seus discípulos que ele ia morrer, ele afirmou essas palavras, dizendo assim: olha só, vocês não são amigos meus porque vocês vieram me procurar, eu que fui procurar vocês primeiro. O que Jesus está afirmando para nós, irmãos, é que os amigos dele são chamados por ele primeiro. Uma pessoa, ela não pode ser amiga de Cristo se Cristo não se encontrou com ela primeiro. Note então que a conversão não é uma atitude minha com Deus. Toda a conversão de toda pessoa é Deus procurando um homem, mostrando ao homem que ele precisa de um Salvador. Logo, esse chamamento de ser amigo sempre vem de Deus e não nós. Deus é um amigo, então, que Ele que começa com a amizade. A amizade não começa em você, não é você que toma as atitudes. A primeira atitude de um amigo, quem tomou foi Jesus. E que atitude foi essa? Várias. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Uma das atitudes que ele teve. Está vendo então que Jesus, ele só quer que a gente corresponda à amizade dele. Tudo que possamos fazer por essa amizade não é nada inédito. É tudo o que? Estamos correspondendo à amizade daquele que começou, aquele que nos amou primeiro. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que para a gente ser amigo de um rei, primeiro é que essa amizade não começa em nós, essa amizade começa em Cristo. E segundo, essa amizade implica em proximidade. Olha o que diz o texto no verso 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Isso era comum para aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque eles estavam acostumados com reinos. Nós não estamos muito acostumados com reinos. Mas eu fiz questão de falar alguns reis do Antigo Testamento para você relembrar como é que era. Era assim, tinha um rei e tinha os amigos do rei. Esses amigos do rei eram pessoas próximas, mas que não deixavam de ser súditos do rei. Eles eram amigos do rei, estavam perto do rei, mas não deixavam de ser súditos. E esses amigos do rei, eles tinham conhecimento do que acontecia no reino. O José tinha conhecimento do que acontecia no Egito. O Uzai tinha conhecimento do que acontecia no reino de Davi. O Daniel tinha conhecimento do que acontecia no reino da Babilônia. Tudo isso implica em proximidade. A diferença de um amigo do rei para uma pessoa que não era amiga de um rei naquela situação é que os amigos do rei eram próximos. Os outros servos, eles eram distantes e eles não sabiam o que acontecia no reino. Eles estavam ali, simplesmente vivendo, sob a autoridade de um governo, que era o rei, mas não estavam do lado do rei para saber o que estava acontecendo. O que Jesus estava afirmando para eles era isso: olha, vocês são tão meus amigos, que vocês não são como esses servos, que não sabem do que acontece no reino. Vocês são meus amigos, e eu os chamo de amigos porque eu quero compartilhar com vocês tudo o que acontece no meu reino. A amizade com esse rei implica em proximidade. Para a gente ser amigo do rei Jesus, a gente precisa ser próximo dele. E o que é ser próximo de Jesus? É estar vivendo esse reino, é estar com os ouvidos abertos para que a gente conheça o que o Pai revelou ao Cristo. E hoje, como podemos fazer isso? De maneiras simples, lendo a Bíblia Sagrada, orando, tendo comunhão com os irmãos. Isso é estar próximo do rei. Então, quando Jesus virou para aqueles discípulos e falou bem assim: olha, vocês estão tristes porque eu vou embora, mas não fiquem tão tristes, sabe por quê? Vocês são meus amigos.
Vocês não são os servos não sabem o que acontece no reino, vocês sabem. E Jesus nos chama para que sermos amigos dele. Ele está falando isso para nós: olha, eu preciso que vocês estejam tão próximos de mim, que vocês não se surpreendam com o que acontece no reino, que vocês vivam integralmente o reino, que a minha vontade, a vontade do meu Pai, que é feita no céu, seja feita na terra. Primeiro, então, o Rei Jesus, ele nos procura para sermos amigos dele. Depois, ele nos quer próximo. Ele não quer ser um rei distante. Ele não é um Deus que mora longe. Ele não é um Deus que habita no céu tão distante. Ele é um Deus próximo, que está nos seus amigos, muito próximo. Em terceiro lugar, Jesus faz uma afirmação muito forte e das mais difíceis, porque que a amizade começa nele é ótimo. É bom que a gente não tenha que tomar iniciativas. Ele quer proximidade, é ótimo estar do lado de Jesus. Mas aí ele faz uma afirmação difícil, que para ser amigo dele, essa amizade com ele é confirmada pela obediência. Ele afirma assim no verso 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Aí a amizade já começa a ficar mais seletiva, porque Jesus procura e procurou toda a humanidade. Jesus quer proximidade, mas ele faz uma seleção agora. No meu reino, do meu lado, eu sou o rei, eu vou querer aqueles que me obedecem. É uma afirmação muito forte, você sabe por quê? Ser amigo significa estar do lado de Jesus. E o antônimo de ser amigo é ser inimigo. Se eu não sou amigo de Deus, eu sou inimigo de Deus. Se eu não obedeço, é forte, mas é o que diz a Bíblia. Jesus, ele fala que essa amizade que ele cultivou conosco, nós estaremos respondendo a ela de maneira positiva se a gente começar a obedecer o que ele ordena. E obedecer o que Jesus ordena é muito difícil, porque implica em abrir mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres, do que a gente quer, é abrir mão do nosso eu. Obedecer é uma consequência de estar próximo. Ninguém obedece sem estar próximo. Obedecer é o ápice da intimidade com Deus. Quando você está muito próximo, está muito íntimo do Rei, você tem prazer em obedecê-lo. Jesus fez essa seleção aqui. A nossa amizade, ele falou para os discípulos dele: olha, eu vim aqui, eu comecei essa amizade, eu quero que vocês estejam próximos, mas essa amizade só vai continuar se vocês me obedecerem o que eu ordeno. Essa foi a parte que me chamou mais a atenção, porque Jesus, ele quer nossa amizade, mas ele afirma que essa amizade, ela não é confirmada porque nós estamos no culto, ela não é confirmada porque a gente exerce algum cargo na igreja, ela não é confirmada porque nós nascemos num lar cristão, ela é confirmada pela obediência. E por último, Jesus faz uma afirmação que tem muito a ver com a obediência. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Essa amizade que nós temos com Jesus requer entrega total, segundo esse verso. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Os discípulos naquele momento não entenderam o que Jesus estava dizendo. Por quê?
porque não entenderam mesmo. Ele estava ali falando, e para eles era uma frase de expressão, eu imagino. Mas quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, passou uma temporada com eles, depois de ter ressuscitado, eles entenderam essa frase. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E eles entenderam de tal maneira que quando Jesus subiu aos céus, eles fizeram a mesma coisa. Eles entregaram a vida pelo rei que tinha começado a amizade, que buscava proximidade, que queria obediência. Se você observar no livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que aqueles amigos de Jesus entenderam o que era ser realmente um amigo de Jesus. É entrega total, é se despir do que eu sou e do que eu quero, é de verdade entregar a vida, se possível, se for preciso, entregar a vida literalmente, é entregar-se totalmente, é entregar a vida por inteiro. Não é assim, eu mando na minha vida alguma parte e Deus manda outra parte. Eu entrego a área espiritual da minha vida, mas a área material não dá para entregar, né? Eu não estou dependendo de Deus totalmente. Eu entrego assim a área do meu casamento, mas o meu emprego, a minha empresa, sou eu que toco, porque eu sei das coisas que estão acontecendo. Jesus, a amizade dele requer entrega total. Ser amigo de um rei tem privilégios e tem coisas que são privilégios, mas podem ser encaradas nem tanto como privilégios. Entregar-se totalmente em nome do rei, algumas pessoas podem pensar que não é tanto um privilégio assim, mas a palavra de Jesus afirma que se formos fiéis até a morte, nós seremos coroados como o rei foi coroado. A pergunta que Jesus me fez após ler esse texto é: até onde eu estou disposto a ser amigo do rei Jesus? Até onde eu estou disposto a estar próximo de Cristo? Quantos minutos por dia eu me dedico orando, lendo a Bíblia, me relacionando? Até onde vai a minha obediência a Deus? Eu obedeço Ele totalmente, eu obedeço Ele em partes, eu quase não obedeço. Até onde eu entrego a minha vida a Cristo? Em quais assuntos Ele é soberano na minha vida? Em quais outros eu ainda não abri mão, não deixei Ele ser soberano? O mais interessante, depois de pensar sobre essas perguntas, eu me debrucei sobre o versículo 16, que ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu quero te dizer uma coisa: só o fato de você estar aqui é o seguinte: Deus te escolheu para você estar aqui, saber o que é ser amigo dele, e se porventura essa amizade da sua parte não está muito boa, você não tem cumprido com o seu papel de amigo, ele diz assim: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. O que ele diz para nós com isso? Olha, ainda assim eu quero ser próximo, ainda assim eu quero a sua obediência, e ainda assim eu quero entrega total. E para nossa conclusão, o rei nos afirma que quando somos seus amigos, nós daremos muitos frutos, mas não qualquer fruto, frutos que permanecem. Pessoas que não são amigas de Deus, elas dão até frutos, mas são frutos que não permanecem. Os amigos de Deus
Os amigos do Rei Jesus, eles dão fruto, e fruto que permanece. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você a se colocar diante de Deus, porque talvez você não tenha a real compreensão do que é ser amigo desse rei. É a melhor coisa do mundo, e que às vezes a gente abre mão dessa amizade por coisas passageiras, por não saber de outras coisas, por não ter interesse de ler a Bíblia, por não querer entregar totalmente a nossa vida. Mas o mais interessante de tudo isso é que essa amizade começou em Cristo, não em você. Essa amizade não depende de você. Essa amizade é Cristo nos chamando. Então, vamos responder a essa amizade com obediência. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu primeiro, nos amou antes que a gente entendesse o que é o amor. Nesse instante, a gente é colocado diante de um texto que dói até às vezes a gente reconhecer que a gente não tem sido seu amigo, mas muito obrigado porque a sua amizade é real. E o Senhor não nos decepciona, antes o Senhor nos chama para sermos seus amigos. Ah, Deus, nós nos dedicamos às nossas amizades terrenas, nós buscamos estar com elas, é tão bom estar perto de um amigo, e por vezes nós não cultivamos a amizade que temos com o Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus, nós queremos aprender a te obedecer, a estar próximos. Nós queremos, Deus, entregar a nossa vida ao Senhor, mesmo que isso nos custe muito caro, mas não será perto do preço que o Senhor pagou, porque deu a vida por nós que somos seus amigos. Nós te agradecemos, Deus, te agradecemos mesmo, porque mesmo falhando, o Senhor nos escolheu primeiro. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.